2 do livro de Salmos. Nós vamos começar hoje uma trilogia, né? Os Salmos 22, 23 e 24, eles são aí um apanhado sobre Cristo, né? Como se fossem verdadeiras profecias, né? De fato são. Hoje a gente vai começar no Salmo 22, o verso de número 1, se você puder abrir comigo. Salmos capítulo 22, verso 1. Você encontrou? Diga amém. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não me respondes, de noite e não recebo alívio. Tu, porém, és o santo, és rei, és o louvor de Israel. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Clamaram a ti e foram libertos. Em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme e não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça. Lançam insultos contra mim, dizendo: recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que Ele o livre, já que Ele lhe quer bem. Contudo, tu me tirastes do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim. Como água me derramei e todos os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo. Meu vigor secou e como um caco de barro, e a minha língua gruda no céu da boca, deixaste-me no pó à beira da morte. Verso 16. Cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes pelas minhas vestes. Tu, porém, Senhor, não fique distante. Ó minha força, vem logo em meu socorro. Livra-me da espada, livra a minha vida do ataque dos cães. Salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens. E tu me respondeste. Proclamarei o teu nome, meus irmãos, na assembléia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. Verso 25. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia, e na presença dos que te temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor, e a um povo que ainda não nasceu proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, pedindo a Tua graça sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia sobre nós. Se formos olhar pelos nossos próprios feitos, pelas nossas próprias vidas, não mereceríamos, ó Pai, ouvi-lo nessa manhã. Te pedimos que a Tua graça nos alcance, que a Tua misericórdia esteja sobre nós, perdoando-nos, salvando-nos, ó Pai, estendendo a Tua graça sobre as nossas vidas, para que possamos ouvir a Tua voz, ó Pai. É disso que nós precisamos, ó Pai, da proclamação da Tua palavra, de que sejamos aqui nessa manhã edificados pelo poder que é na Tua palavra. Deus, fala conosco nessa manhã, esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa série sobre o Salmo, a gente tem tido uma grande oportunidade, né, de aprofundar os nossos corações assim, nesses ensinamentos que são tão ricos para as nossas vidas e nos fazendo dedicar um pouco mais da nossa atenção a uma maior e mais profunda devoção a Deus, né? A gente tem visto e reconhecido quem Ele é, quem nós somos, o que Ele tem feito por nós, e a gente quer que você
esteja habilitado, né, para ter um aprendizado ainda maior de uma devoção para a sua vida. Eu vejo que essa série tem feito assim, né, essa é a minha impressão, acredito que possa ser a sua também. Essa série tem feito um grande diagnóstico, né, na nossa vida espiritual. A gente teve a nossa reunião de homens nessa terça-feira, tivemos o nosso jantar também na quinta. Na reunião de terça a gente conversou sobre vários assuntos e alguns puderam dizer assim: poxa, mas isso que eu ouvi no domingo, tem que fazer um balanço, né, sobre a nossa vida espiritual, e é o que a gente tem feito aqui. Um balanço na nossa vida de devoção, de dedicação a Deus. E no último domingo a gente viu um salmo, né, um hino de alegria, aquele que se concentrava na bondade de Deus. Ele foi lido aqui no louvor, né, o Salmo 16, e a gente viu que não é possível caminharmos sem constatar a bondade de Deus na nossa história, né? Não podemos perder o hábito de desenvolver um coração grato diante de Deus, diante daquilo que Deus já tem feito, né? Davi nos deixou aqui uma máxima, afirmando nesse salmo que se Deus é bom, se só Deus é bom, fora dele não há nada de bom, né? O desejo de Davi era que eu e você, né, e ele pudesse se satisfazer plenamente em Deus, né? Que Deus fosse a única satisfação dele. Então não seria possível, na cabeça de Davi, no Salmo 16, considerar Deus como Salvador, né, e não considerá-lo como Senhor, né? Isso são coisas que não podem acontecer, né, que muitas vezes a gente acaba fazendo. A gente precisa assumir as responsabilidades de se comprometer com Deus. E a gente viu que isso está muito além, né, de vir a algumas reuniões aqui na igreja. Então, por mais que a gente se esforce em muitas áreas da nossa vida, nós vimos que, em última análise, nosso futuro está garantido, está nas mãos de Deus. É Ele que está guiando as nossas vidas. Pois bem, o texto que a gente leu hoje, né, se você achou ele um pouco confuso, né, ele é um importantíssimo texto do Antigo Testamento, somando-se ao 22, 23 e 24. O Salmo 23 é o mais conhecido desses três, né, mas se você achou um pouco confuso, eu acho que ele vai iluminar um pouco para você, porque Davi aqui age como um profeta anunciando a história da crucificação de Cristo. Então, se você prestou atenção no texto, você viu alguns episódios nesse texto do que aconteceria quase 1000 anos depois, né? Isso é impressionante ver como a palavra de Deus se cumpre. Esse Salmo 22 é conhecido como o Salmo da Cruz, né? Davi conta na época era uma história de um rei que seria crucificado, e ele está ali pedindo proteção, porque essa história que Davi conta tem esses nuances ligados à crucificação, e a gente vê que é uma profecia mais tarde do que ocorreu com Jesus. Porque se você analisar a vida de Davi, né, toda a vida de Davi, você vai perceber que esse salmo não se refere à vida dele. Não há nada na vida de Davi que se pareça com o que é relatado nesse salmo. Não há nenhum evento paralelo na vida de Davi que apoie esse salmo. Então, quase 1000 anos antes, Davi, como profeta, está ali retratando o que de fato aconteceu com o Salvador, né? Os 22, 23 e 24 nós vamos estudá-lo nos próximos domingos. Domingo que vem 23, outro domingo 24. É uma trilogia acerca de Cristo. É muito impressionante a gente analisar isso, né? O Salmo 22 que a gente está lendo hoje, retratando esse bom pastor que dá vida pelas ovelhas. O 23 vai falar sobre aquele que se dedica, o pastor que dedica-se às ovelhas. E o 24, o supremo pastor que volta da glória para recompensar as suas ovelhas, né, que estão por seu serviço. Então, a gente precisa saber sobre esse salmo, primeiramente, que Davi foi um profeta escrevendo sobre a morte e a ressurreição de Jesus. Eu quero que você vá comigo lá em Mateus, no capítulo 27, no verso 45, por favor. Veja lá. Mateus capítulo 27, verso 45. Diz assim, ó: e houve trevas, a gente está falando aqui sobre a crucificação, né, nesse texto, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 da tarde. O clima, né, escureceu. Meio-dia às 3 horas da tarde, densas trevas sobre a terra. Verso 46, por volta das 3 da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E se você olha o verso 1 do Salmo 22, você vai ver o que Jesus está fazendo. Jesus está recitando o Salmo 22 na cruz. Esse salmo é profundamente interligado
com a crucificação de Jesus e com o Novo Testamento. Eu quero que você relembre que no momento mais crítico da crucificação, esse momento de densas trevas, onde Jesus está sentindo o peso do pecado sobre a vida dele, onde Jesus está se sentindo abandonado, Jesus relembra de uma verdade da Escritura, que é o início do texto de Salmos. Isso dá sentido a esse capítulo 22. Eu quero ler com você novamente o verso 1, talvez você vai ter uma nova impressão sobre esse texto. Olha o verso 1, lá do Salmo 22, retorne lá, por favor. Diz assim: meu Deus, por que me abandonaste? Por que estás tão longe de salvar-me, tão longe dos meus gritos de angústia? Meu Deus, eu clamo de dia, mas não respondes, de noite e não recebo alívio. A gente sabe que Jesus orou no Getsemane e também não teve resposta. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, a resposta que ele esperava, evidentemente. Em ti os nossos antepassados puseram a sua confiança, confiaram e os livraste. Verso 5: clamaram a ti e foram libertos, em ti confiaram e não se decepcionaram. Mas eu sou verme, não homem, motivo de zombaria e objeto de desprezo do povo. Não consideravam Jesus como alguém que tivesse algum respeito. Caçoam de mim todos os que me veem, balançando a cabeça, lançam insultos contra mim, dizendo... A gente viu que os soldados disseram naquela cruz, né? Clame ao seu Deus, você não é filho dele, que ele te livre, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que ele quer bem. Contudo, tu me tiraste do ventre, deste-me segurança junto ao seio de minha mãe. Desde que nasci, segurança no seio de minha mãe foi a perseguição, né, de Jesus para ser morto logo no início. Desde que nasci fui entregue a ti, desde o ventre materno és o meu Deus. Não fiques distante de mim, pois a angústia está perto e não há ninguém que me socorra. Impressionante analisarmos como isso, veja, há quase 1000 anos antes, né, da crucificação de Jesus, como que essa passagem está relatando detalhes, né, da história de Jesus até a sua crucificação. E o que é importante para mim é que Jesus está usando de um texto para clamar por socorro. Jesus está usando de uma palavra que ele conhecia, né, de uma escritura, de uma profecia de Davi, e o que temos visto nessa série de salmos é a possibilidade de nós alterarmos alguns hábitos ruins ou equivocados, e também a possibilidade de criarmos novos hábitos na nossa vida de devoção a Deus. O que eu tenho visto nessa série é essa possibilidade, tanto de alterarmos coisas que estão sendo feitas de maneira equivocada na nossa vida espiritual, na nossa vida cristã de uma maneira geral, ou também a possibilidade de criarmos um hábito que a gente sequer faria. Olhe para essa situação, né? A gente já fez o link com a crucificação de Jesus. Olhe para essa situação e veja o que Jesus faz. Lá na cruz, no pior momento, densas trevas sobre a terra. Imagina, meio-dia às 3 da tarde, num dos momentos de maior potência do sol, a terra está em trevas escuras, como se fosse noite. E Jesus usa algo que eu e você sabemos muito bem, não é novidade para nós. Jesus faz uso da palavra de Deus. Jesus sentiu o peso do pecado e se lembrou da palavra de Deus proferida por Davi. Ou seja, quero que a gente compreenda com esse salmo aqui nessa manhã a constante necessidade de conhecermos as Escrituras. Porque, irmãos, são muitos os acontecimentos da nossa vida. Muitas vezes a gente está desanimado, muitas vezes estamos aí perplexos com algumas situações, até frustrados ou insatisfeitos, mas muito das nossas insatisfações, muito das nossas frustrações, dos nossos desânimos, muito do que nós não conseguimos caminhar está diretamente associado ao nosso desconhecimento da Escritura Sagrada. Porque, por vezes, nós estamos procurando circunstâncias que nos animem. Por vezes, nós estamos procurando por pessoas que, de fato, façam algo que nos resolvam. No meio de um problema, muitas vezes a gente procura que alguma coisa nos traga mais ânimo e a gente se esquece
porque a gente tem a maior porção de ânimo nas nossas mãos, que é a Escritura Sagrada. A gente fica mais animado muitas vezes. Isso é um problema humano, isso é um problema seu, isso é um problema humano, que a gente se anima mais com aquilo que a gente vê a curto prazo do que com aquilo que a gente espera, talvez a médio prazo. Uma promessa bíblica, a palavra de Deus, eu sei que você sabe, né? Que a palavra de Deus tem muito mais peso numa balança do que qualquer circunstância que a gente veja, correto? Não é verdade? Ninguém aqui em sã consciência vai dizer assim, não, eu prefiro os bons acontecimentos do que a palavra concreta de Deus. Ninguém prefere, eu espero, né? Mas na prática, parece que um acontecimento na nossa frente, visível, nos traz mais vigor espiritual do que ler a Bíblia e encontrar ali respostas para as nossas situações. Por quê? Tem um condicionamento humano que caminha muito mais por aquilo que vê do que por aquilo que ele crê, e tem também uma pitada da nossa cultura que é imediatista. Nós não somos bem trabalhados para processos mais longos. A nossa existência procura por coisas que sejam resolvidas de pronto. São vários os exemplos. Eu lembro, né, quando começaram a vender micro-ondas no Brasil. Você lembra disso? Era uma janela enorme, né? Um troço desse tamanho, parecia um ar-condicionado. E uma das coisas que eu mais me lembro, quando isso chegou lá em casa, né, que era um negócio que faz bem, para tirar perto, né? Não deixa a porta aberta. Se deixar a porta aberta tem radiação, dá câncer, você fica com desespero, né, quando chega um negócio novo desse. E eu lembro que, por vezes que eu chegava no colégio, né, às vezes chegava num horário alternativo, né, às vezes a aula acabava meio-dia, ou às vezes 1h, 1h30, enfim. Ou por algumas vezes que chegava, a comida já tinha sido feita e não estava mais quente. E sempre tinha que esperar, né, esquenta. Quando eu vi que eu podia arrumar o prato gelado, frio, em 1 minuto e 15 a comida estava quente, como se tivesse... Eu falei, bicho, que foi isso? O que esse negócio faz? Porque a ideia minha era o seguinte, vai ficar alguma coisa fria no meio. Às vezes até acontece que você bota o tempo errado, né? Mas se você aperta o botão da refeição... Então, eu acho que esse foi o primeiro passo da minha vida para a gente querer as coisas na hora. Foi a comida ficar pronta em 1 minuto, quente. Associado a isso, a gente tem todos os avanços que a gente vem vendo acontecer na nossa sociedade. Seja as inovações tecnológicas que estão na nossa mão. Né? Na minha época, se eu quisesse ser... Na minha época, meu Deus, estou falando isso, parece que tem 50 anos, né? Mas eu lembro que na minha adolescência e juventude, né? Eu estou nela ainda, está um pouco longa, não está passando muito não. Eu estou nela ainda. Então, eu lembro quando eu era mais novo, e se eu quisesse ficar informado das coisas, eu precisaria esperar o jornal chegar lá em casa para poder ler. Né? Não existia ninguém que acompanhava notícias na internet. Né? É muito difícil, até porque para entrar na internet era aquele barulho que você conhece, né? Aquele negócio discando, uma demora, né? Quando terminava de baixar uma coisa, acabava a internet desligava, você tem que reconectar de novo. Você pensa, né? Como que era a velocidade das coisas há pelo menos 10 anos, estou falando de 10 anos atrás, não estou falando de 30 anos atrás. Como que era a velocidade das coisas há 10 anos atrás. E essas coisas, de uma maneira ou de outra, por mais que você diga assim, não, eu sou da antiga, eu não gosto dessa coisa, eu não compro na internet, eu não gosto de fazer desse jeito, por mais que não, você, né, não gosto dessas coisas, acho que é muito perigoso, tudo bem, mas de alguma maneira, essas coisas estão influenciando o nosso modelo de viver. Ninguém andava de carro particular, né, com motorista, dificilmente alguém, né, era na última análise que a gente pegava um táxi. Hoje, né,
Aí daqui na padaria, a pessoa chegou, pô, 5,50 Uber, eu acho que eu vou de Uber. Eu estou muito cansado. Todas essas coisas que estão acontecendo à nossa volta, de uma maneira ou de outra, vão influenciando o nosso modelo de vida. Não tem a gente como fugir disso. Não tem como você fugir dessa coisa, né? Eu lembro daquela propaganda há anos atrás, que um camarada invadia uma propriedade, né, e pegava um monte de laranja, saía, e aí vinha um fazendeiro dizendo assim: ei, como é isso? Você não vai pagar? Eu falei assim: posso pagar, infelizmente, só tenho cartão. Aí o cara, o fazendeiro, vem, puxa aqui a maquininha e paga, né? Hoje em dia o flanelinha na rua tem maquininha, né? A pessoa que é vendedor autônomo agora, né? Até no camelô, se você quiser pagar R$5, você tem máquinas, tem Uber, tudo, está tudo desse jeito. A tecnologia está muito, embora, né, as pessoas falam que é atrasada, mas a tecnologia está presente no nosso meio. E ela é uma das responsáveis por acelerar alguns processos da nossa vida. Facilita muitas coisas, sem dúvida, não somos inimigos da tecnologia, mas a gente precisa saber que quando falamos de vida cristã, alguns processos serão mais longos um pouco. A gente está falando aqui de Jesus, que clamava e não via socorro. O peso do pecado que estava sobre ele. E muitas vezes a gente quer ficar mais animado com as circunstâncias, com os acontecimentos em meio a um problema, do que propriamente recorrer ao que a palavra de Deus diz. Jesus se fortaleceu em um momento de densas trevas. Por quê? Por que Jesus se fortaleceu ali naquela cruz? Porque as Escrituras estavam cravadas no seu coração. Veja, por mais que isso pareça compreensível para você, eu vou fazer agora o outro lado. Imagine se nos mais diversos acontecimentos da nossa vida, o que estiver no nosso coração não for a Escritura. Pense, e se o nosso coração não estiver cheio das Escrituras? Imagina se o coração de Cristo não estivesse cheio das Escrituras. A gente vê o que acontece com muita gente. Elas estão sempre voltando ao mesmo problema, porque estão preenchendo o seu coração com qualquer outra coisa. Meus irmãos, não é simplesmente aqui um chamado à leitura bíblica. É um chamado a preencher o nosso coração com as Escrituras sagradas. Se levarmos a nossa vida cristã sem preencher o nosso coração com a palavra de Deus, nós literalmente vamos pifar, vamos ficar pelo caminho. É esse o combustível que nos faz caminhar. Se isso não estiver preenchido no nosso coração, nós vamos ficar pelo caminho, nós vamos pifar. De maneira geral, a igreja te dá diversas oportunidades para que isso aconteça. A gente tem uma devocional aqui na abertura, onde é apenas um tira-gosto de um assunto para você a cada domingo, para que você se dedique um pouco mais nisso. Realizamos aqui estudos dirigidos à palavra de Deus, seja nos PGs que nós realizamos, nas reuniões de terça-feira, seja através também da sua dedicação pessoal em estudar mais do que apenas ouvir aqui aos domingos. Agora, se essas oportunidades, se essas possibilidades não forem aproveitadas por você, se nada disso é uma realidade para você, a pergunta é como que você está de pé? Como que você está conseguindo desenvolver uma vida cristã, uma vida de devoção a Deus, sem a sua constante dedicação em conhecer e crescer nessa palavra? Queridos, a gente precisa compreender que a vida cristã, ela é um milagre. A vida cristã era uma impossibilidade. Era impossível para nós termos uma vida cristã. Impossível. Ela foi possibilitada por conta de Cristo. E a Bíblia é o parâmetro dessa vida cristã.
se ela não é estudada, se ela não é lida, se ela não é obedecida, se ela não é compreendida, se ela não é devorada, eu não sei como você vai permanecer de pé. Veja, lembre-se de como Jesus venceu a tentação no deserto. Se a Escritura não estiver no seu coração, nem as tentações você vai vencer. Como Jesus venceu a tentação no deserto? Ele gritou, expulsou o demônio em seu nome, sai daqui em meu nome. Ele gritou com ele. Será que Jesus disse, olha, eu estou na igreja desde o meu nascimento, tenho tantos anos de igreja? Como Jesus venceu o inimigo no deserto? Veja que a questão também não é o local. Jesus não estava num local apropriado. Estava, inclusive, com carências, porque estava com fome, estava em jejum, com sede. Tinham ali oportunidades do inimigo para oferecer a ele algumas ofertas que ele possivelmente poderia aceitar. Mas Jesus simplesmente usou a própria palavra de Deus. E veja, ele não usou a palavra como muita gente bota lá na casa, lá fica aberto o Salmo 23 para espantar uma olhada, o Salmo 90, né? Deixa aberto isso aí, não deixa, a folha já está amarela, ninguém lê aquela Bíblia, ela está só aberta, né? Ninguém nunca leu aquilo, está amarelo de um lado, se você abrir a outra, vai rasgar a página, tão velho que está, mas está lá aberta lá para dizer que a gente valoriza isso, não é verdade? Ele não usou a palavra desse jeito, olha aqui, ó. Então vai lá, tem uma situação, eu já vi gente numa situação, né, uma pessoa estava com uma possessão demoníaca, a pessoa esfregou a Bíblia na cara da pessoa. Me chamaram para orar para essa pessoa e foi essa pessoa de uma outra religião, né? Aí a pessoa, posso orar? Vai na frente, faz aí, esse trabalho aí. Pegou água, esfregou a Bíblia na cara, a pessoa rasgou a Bíblia. Meu Deus! Rasgou a palavra do Senhor. Ah, meu Senhor. A mulher ficou mais brava do que o bicho, né? Oh, Senhor, então perdoa ele, não sabe o que faz, agora rasgou a sua palavra. Pô, ele não está nem vendo o que é isso. Jesus não usou da palavra como, né, um símbolo, né? Aquela cruz, né? De reto. Não é isso que o inimigo respeita. Jesus usou da própria palavra para combater as mentiras apresentadas pelo inimigo. E veja, se não é o que nós temos, o cenário que nós temos hoje, um mundo de inverdades, um mundo de falsas teses, um mundo de falsos modelos de vida. E o que nós temos? A palavra da verdade. Jesus usou a palavra da verdade para combater as mentiras do inimigo. Quando a gente cai nas mentiras que o inimigo apresenta, é porque nós não conhecemos o caminho da verdade. Tem muita gente que está procurando o caminho da vitória aqui ou acolá. Ela quer uma receita. Ela quer 21 passos para uma vida vitoriosa. Ela quer uma trilha. Mas nós já sabemos onde essa trilha está. O que pode destruir uma mentira, seja ela qual for? O que pode destruir, tirar você de um falso caminho? O que pode fazer você chegar ao destino corretamente? Só a verdade. Só alguém que conheça o caminho. Só alguém que sabe de fato a verdade e diga para você a verdade dos fatos. Então as mentiras cairão. A gente sabe onde está essa trilha para uma vida vitoriosa. Eu até imagino que você saiba do que eu estou falando. Eu até acredito que você concorde no que eu estou falando. Eu até acredito que, além de concordar,
você realmente acredite no que eu estou falando. Mas a grande diferença é se você apenas sabe e concorda, ou se você sabe, concorda e acredita a ponto disso transformar a sua busca constante na vida. Porque na igreja sempre há muitas pessoas na igreja, visitando, transitando, gente que de fato é membro, gente que está procurando uma igreja, gente que está olhando, gente que está com uma questão, né, está orando a Deus, a gente de todo tipo na igreja. Mas há também dois grupos: quem acredita no que ouve, concorda com o que ouve, mas quando sai daqui, essas crenças, essas concordâncias, elas se mantêm em algum lugar no seu coração, mas não viram verdade na sua vida. E há um outro grupo que de fato acredita, que de fato concorda e sofre alguns prejuízos durante a sua semana para colocar aquilo em prática. Qual grupo que você está? Porque o que nós precisamos fazer, e a luta constante, porque, queridos, a maioria das pessoas que estão na igreja, a maioria, né, não de todos, mas a maioria das pessoas que estão na igreja, ela já sabe do beabá. Às vezes as pessoas têm um conceito errado do Evangelho, um conceito errado do que Cristo fez, né, de como nós alcançamos a salvação. Sim, mas essas coisas são acertadas aqui facilmente. Na classe de entrada, de conexão, durante a mensagem você vai ouvindo isso. Geralmente o básico do básico, a gente acaba sabendo. Seja pela cultura cristã do país, seja pelo ensinamento da sua família, né? O básico do básico a gente sabe. E aqui a gente vai aprendendo, a gente vai ouvindo mais, só que o grande desafio da pregação contemporânea, da pregação de hoje nas igrejas, é sem dúvida nenhuma confirmar verdades que não podem ser esquecidas e tentar com que o ouvinte diminua a distância entre aquilo que ele crê e aquilo que ele vive. São dois grandes desafios. Confirmar verdades, aqui que a gente fala, você pode ver que domingo após domingo você ouve frases parecidas, você ouve sobre conceitos mais uma vez, porque a gente quer que isso fique gravado no seu coração. Um outro grande desafio é diminuir a distância entre o nosso coração e a chama da verdade da palavra de Deus. Assim como a gente chega perto de uma fogueira num dia frio, né? A gente sabe que quanto mais distante, mais vamos sofrer as questões do clima, mais vamos sofrer frio. Quanto mais perto a gente se aproxima, menos sofreremos das condições externas. Embora sofrendo, sabemos que estamos perto dessa fogueira. A realidade a aplicação é se esfriarmos o nosso coração, se esfriarmos o nosso coração com a verdade da palavra de Deus, as inverdades desse mundo serão colocadas no nosso coração. Não, eu não vou permitir isso. Não tem como você não permitir. A única maneira de você não permitir que as inverdades desse mundo, que as falsidades desse mundo penetrem no seu coração, é preenchendo o seu coração com a verdade da palavra de Deus. É a única maneira. Nos dias de trevas, nos dias de adversidades, responda para você mesmo: o que será encontrado no seu coração? Quais serão as palavras que a nossa boca vai pronunciar? Porque de Cristo, ele lembrou das Escrituras. Vejamos o texto novamente, o verso 12. Muitos touros me cercam, sim, rodeiam-me os poderosos de Bazã. Bazã era uma cidade fortificada, uma cidade muito próspera, né? Então, havia muitos poderosos nessa cidade que poderiam derrubar a vida de qualquer pessoa. Então, isso aqui é uma ilustração que Davi está usando. Verso 13 diz:
Como leão voraz rugindo, escancaram a boca contra mim, como água me derramei, todos os meus ossos estão desconjuntados, meu coração se tornou como cera, derreteu-se no meu íntimo, meu vigor secou-se como um caco de barro, e a minha língua gruda nos céus da boca. Deixaste-me no pó à beira da morte, cães me rodearam, um bando de homens maus me cercou, perfuraram minhas mãos e meus pés, falando exatamente de Cristo. Posso contar todos os meus ossos, mas eles me encaram com desprezo, ou seja, nenhum dos seus ossos foi quebrado, Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Veja, temos a declaração de certeira de Davi acerca da crucificação de Jesus, em detalhes inclusive. E do verso 19 em diante, nós vemos Davi confirmar o resultado na vida. Quais são os resultados na vida daquele que tem um coração mergulhado na verdade das Escrituras? Olha o verso 19. Tu, porém, Senhor, não fiques distante, ó minha força, vem logo em meu socorro, livra-me da espada, livra minha vida do ataque dos cães, salva-me da boca dos leões e dos chifres dos bois selvagens, e tu me respondeste. Ele não ficou sem resposta. Verso 22. Proclamarei o teu nome, meus irmãos, na assembleia te louvarei, louvem-no vocês que temem o Senhor, glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó, tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel, pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito, não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor, a razão do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Veja o verso 25. Um grande ensinamento para o nosso tempo de adoração aqui da igreja, que ele não depende do que está acontecendo. De ti vem o tema do meu louvor, ou seja, a razão do meu louvor é o Senhor. Portanto, o tempo que eu louvo ao Senhor, seja na igreja ou fora dela, não sei se você sabe, é possível louvar o Senhor fora do tempo de louvor aqui na igreja. Quem você não sabe, estou te avisando aí. O nosso tempo de adoração a Deus, adorar a Deus, não depende do que está acontecendo. De ti vem o tema do meu louvor, na grande assembleia, na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão, que vocês tenham vida longa. No verso 27 em diante, a gente tem inclusive uma ligação com a grande comissão: todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele, pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão, haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se esvai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. Essa profecia se cumpre, inclusive hoje aqui. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Veja, ele diz que tu me respondeste. Será que isso não parece óbvio para nós? Aquele que decide colocar a confiança em Deus, como Davi explicita aqui, aquele que tem a palavra da verdade guardada no seu coração, aquele que clamou somente ao Senhor no dia da angústia e confiou somente na verdade da sua palavra. E tu me respondeste, diz Davi, ou seja, aquele que não fabricou respostas, aquele que não fabricou milagres, antes aguardou do Senhor, do sofrimento para a glória, da oração para o louvor. É o que Davi nos fala aqui. Sabemos que, também olhar para esse texto, como Jesus atravessou difíceis momentos em nosso favor. No entanto, não vimos em nenhum momento Jesus desconfiar da palavra de Deus ou duvidar dos planos do Pai. Veja, será que Jesus não teve motivos ou razões para pelo menos desconfiar? Senhor, do jeito que está indo, eu acho que esse plano não vai dar certo, não. Vai dar. Não vai dar certo. Vou morrer antes de chegar
Se o negócio era a cruz, eu vou morrer antes. Com certeza, não vai dar certo. Em nenhum momento a gente viu Jesus desconfiando da palavra do Pai ou duvidando dos planos do Pai. Pela mesma razão, o seu coração estava permeado da verdade de Deus. E hoje, são muitos acontecimentos na nossa vida, são muitas dificuldades que nós enfrentamos. Se o nosso coração estiver permeado com a verdade de Deus, nós não vamos desconfiar da sua palavra, nem desconfiar dos seus planos. Não parece que algumas das promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida? Por muitas vezes, a gente desconfia se isso de fato é para nós. Eu quero convidar nessa manhã você a confiar nas verdades de Deus, nas verdades da sua palavra, não desconfiar do plano ou da sua palavra em nenhum momento. É por isso que a palavra de Deus precisará ser mantida. É por isso que a palavra de Deus precisará ser relembrada constantemente ao nosso coração. Constantemente. Eu te pergunto, se não for a palavra de Deus o guia das nossas vidas, o que será? O que será? Veja a importância também das Escrituras como instrumento base da nossa esperança. Irmãos, sejamos sinceros, olhando para o mundo, não falando do nosso país, olhando para o mundo que nós vivemos, é possível ter esperança? Será que é possível alguma coisa nos dar esperança nesse mundo? Por mais que você veja uma atitude econômica, uma atitude política, uma atitude de um ser humano, que você diz assim, poxa, que bom, será que isso mesmo te dá esperança? Pode te dar nem uma leve alegria, mas esperança de que as coisas no final serão ajustadas? Esperança de que ao final o plano de Deus se cumprirá? Somente as Escrituras, meus irmãos. Somente a palavra de Deus, meus irmãos, que será instrumento e base da nossa esperança. Se não for a Bíblia, qual será a razão da nossa esperança? Nós teremos que viver como se não houvesse amanhã, se não for a Bíblia. Mas nós sabemos que há um amanhã. Nós sabemos a razão da nossa esperança. Esse salmo, o testamento que Jesus sofreu na cruz em nosso favor, e também um convite à confiança, a preenchendo o nosso coração com a Escritura sagrada. No final desse capítulo, aponta que isso foi em nosso favor. Verso 22, mais uma vez. Proclamarei o teu nome aos irmãos, na assembleia te louvarei. Louvem-no vocês que temem o Senhor. Glorifiquem-no todos vocês, descendentes de Jacó. Tremam diante dele, todos vocês, descendentes de Israel. Pois não menosprezou, nem repudiou o sofrimento do aflito. Não escondeu dele o rosto, mas ouviu o seu grito de socorro. De ti vem o tema do meu louvor na grande assembleia. Na presença dos que temem, cumprirei os meus votos. Os pobres comerão até ficarem satisfeitos, aqueles que buscam o Senhor o louvarão. Que vocês tenham vida longa. Todos os confins da terra se lembrarão e se voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações se prostrarão diante dele. Pois do Senhor é o reino, ele governa as nações. Todos os ricos da terra se banquetearão e o adorarão. Haverão de ajoelhar-se diante dele todos os que descem ao pó, cuja vida se vai. A posteridade o servirá, gerações futuras ouvirão falar do Senhor. E a um povo que ainda não nasceu, proclamarão seus feitos de justiça, pois ele agiu poderosamente. Esse verso 30 e 31 está falando diretamente de nós. Nós éramos esse povo que ainda não nasceu. E agora precisamos proclamar os seus feitos de justiça, porque Deus agiu poderosamente. Da grande declaração acerca do que Cristo fez na cruz em nosso favor. O que você devemos fazer agora? Nos render ainda mais a sua palavra, em devoção, obediência, temor, e então proclaremos seus feitos de justiça,
porque Ele agiu e está agindo poderosamente nas nossas vidas. Amém? Vamos orar? Nós oramos a Ti, ó Pai, primeiramente pedindo perdão quando desconfiamos da Tua palavra, dos Teus planos, quando não é a Tua verdade que está no nosso coração, Pai. Nos perdoe, ó Pai, quando permitimos que as inverdades desse mundo permeiem o nosso coração. Tem misericórdia de nós, ó Deus. Preenche o nosso coração com a Tua verdade. Preenche o nosso coração com a Tua palavra. Para que então saibamos que o Senhor está agindo poderosamente para proclamarmos os Teus feitos de justiça, ó Pai. Guarda as nossas vidas, guarda o nosso coração, ó Pai, Ele é Teu. Nós precisamos e dependemos do Senhor nessa manhã, Deus. Esse é o nosso desejo. Em nome de Jesus.